Esse é um tema difícil para muita gente, mas é necessário a gente olhar para isso, né? Obrigada, Mônica. Oi, Denise, boa noite. Vamos entrando, gente. Vamos falar sobre vida e morte, no momento onde estamos vivenciando muitas mortes, né? Mas é importante a gente abordar esse tema. É a única verdade que a gente sabe que existe, né? Boa noite, Renata querida. Seja bem-vinda, Renatinha de São Paulo, Claudinha. Vamos entrando. Deise, vai entrando, gente. Boa noite. Oi, Janete, saudade de você. Vai entrando. Vamos entrando, gente. Vamos entrando, vamos sentando. Ah, Renata, é um tema importante, um tema difícil, mas a gente precisa abordar, né? Boa noite. Tatiro, entrando. Você então, né, Janete, que trabalha com os idosos, né? Que vê mortes a toda hora, né? Toda hora tem um idoso partindo, né? Então, oi, Desângela, querida, vai entrando. Oi, amor. Vão entrando. E a Janete, como trabalha com fono e trabalha, é uma excelente profissional, que trabalha com idosos, né, em casa, que é um trabalho para deglutição, para poder comer, para poder falar, não se engasgar, né, não se asfixiar. Então, de tanta importância, né? Mas toda hora tem um velhinho que está partindo. E a gente não tem hora para partir, né, gente? Qualquer hora é hora, né? Mas tem um pessoal que já está mais na frente, né? Pela lei natural das coisas, esse é o movimento da vida, né? Vamos esperar mais 2 minutinhos para ver se as pessoas vão entrando, para eu começar a falar e ninguém perder muito. Oi, Léo, meu filho querido, que bom que você hoje vai participar da live. Meu filho querido passou por uma perda essa semana, o pai dele morreu, meu ex-marido. Então, nós também estamos de luto ainda, né? Ele foi o pai dos meus filhos, viveu 28 anos comigo. Nós fizemos uma família, né? Isso foi uma coisa muito importante. São coisas que a gente não perde, né? Quando a gente casa. E mesmo que separe e a gente tem filhos, essa família foi criada, esse vínculo foi feito. E isso não se perde, nem depois da morte, né? Então é importante que a gente aceite isso no coração, né? Oi, Rodrigo, entra aí. Bom, gente, eu vou começar. Eu não sei se vai ter muita gente na sala hoje, porque ninguém gosta de falar de morte, mas é um tema necessário, né? Eu acho que a gente morre toda noite e todo dia de manhã a gente renasce. Porque dormir profundamente é como morrer. Você apaga. Você não sabe nada do que está acontecendo. Você não tem a menor ideia de onde você vai, né? O seu campo de consciência voa. Você tem muitos sonhos, porque são retratações, são situações que você vai vivenciando no dia a dia e você precisa ressignificar isso, porque senão você enlouquece, né?
Mas para muitas pessoas eu queria começar com a vida, né? Vou começar com a vida, depois vou entrar na morte. Não é fácil as perdas. Perdi meu pai o ano passado e ainda é dolorido. Sempre será, né, Desângela? Porque pai e mãe é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Às vezes a gente reclama, porque meu pai não me deu isso, porque meu pai não fez aquilo, porque a minha mãe não olhou para mim, porque a minha mãe me deu para outra família. Gente, isso é o teu aprendizado. Cada um aqui tem um programa. E esse programa é que faz a vida da gente, né? Não é porque eu tive 2 filhos, cada um tem um programa diferente, cada um é um ser humano diferente do outro. Não é igual, não tem a mesma ressonância. Mas pai e mãe deu para você a única oportunidade de evolução, que é viver, que é experienciar, que é conscientizar, que é experimentar a vida, casar, descasar, ter filho, né? Trabalhar, crescer, estudar. Isso tudo são recursos que os seus pais te deram, na medida que eles puderam, né? Então, assim, mesmo que às vezes teu pai não te dê nada, ele te força a crescer. Ele tem o pai e a mãe, eles têm uma missão com esse filho. E aí a gente fica pensando assim, caramba, mas ele podia ter me dado carinho, ele podia ter mais presença. Mas se a gente olha para trás, aí a gente olha assim, será que não faltou para ele? Será que ele teve o suficiente? Porque se a criança dele estiver ferida, ele está na criança. O pai que não consegue ser pai, ele não cresceu. Ele ficou infantilizado, porque lá atrás ele perdeu alguma coisa. Ele perdeu o afeto, ele perdeu a presença, ele perdeu o contexto, ele perdeu o amor. Alguma coisa aconteceu e quebrou. E essa criança pode ter ficado com um amor interrompido. E aí a gente vê várias consequências, né? Mas o que é viver para nós, né? Para cada um de vocês, o que é viver, né? Então, assim, cada um pode dizer uma coisa, né? Porque cada um tem uma sensação diferente, tem uma expressão diferente, tem uma ideia diferente, tem uma crença diferente, que também vem dessa família, né? Tudo, a maneira da gente ser, da gente se expressar, vem da nossa família. Às vezes a gente tem mais coisas parecidas com a família da mãe, às vezes tem mais parecida com a família do pai. Às vezes nós estamos aqui vivenciando e não estamos vivendo a nossa vida, e isso é uma coisa muito séria, porque às vezes você está repetindo um padrão ancestral, você está dentro do campo sistêmico, nós vemos isso muito. Existem almas que elas vêm como almas muito bondosas, digamos assim. Elas parecem que não são bondosas, mas elas são almas que estão a serviço da dor da família. E é uma pena que ela fique nesse lugar, ou que ela acolha para a alma dela vivenciar uma história de que não é dela, de que é de alguém que sofreu muito lá atrás. Porque se você fica aprisionado na dor de ontem, do passado, e essa dor às vezes não é sua e você fica vivendo e repetindo as dores, o que você acontece? Você atrai alguém para vivenciar alguém na sua vida que tenha mais do mesmo, para você olhar e ressignificar. Se você não consegue se ressignificar, fica difícil, porque sempre você vai arranjar alguém que espere para você aquilo que você precisa crescer, para você ir buscar. Mas para cada um de nós, esse não é o tema de hoje, muito que eu queria falar, porque isso é mais relacionamento, para cada um de nós a vida significa uma coisa. Para uns viver tem que ser para viajar, para curtir, para outros é família, para outros é ser mãe, é cuidar dos filhos, é ter um marido, é cuidar do marido, para outras é trabalhar, é escrever um livro, é fazer um projeto, é fazer uma exposição de pintura. Para cada um existe uma coisa de felicidade, né? De prazer de viver. Eu sempre digo que o que faz você ser feliz, porque felicidade é momento, né, gente? Felicidade não é eu sou feliz. Ninguém é feliz 24 horas, vamos combinar.
né? A gente é casa, a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem trabalho, a gente ganha, a gente perde. A vida é uma roda gigante, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Então, o perder é quase todo instante. Se você perde o emprego, você quase morre, né? Tem gente que entra em depressão, né? Mas o Mário Quintana, ele dizia uma coisa: morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Então, assim, morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Mas não viver? Caramba! Então você já está morto-vivo. E tem muita gente que vive uma vida inteira depressivo, né? O depressivo, o que é? Nada mais é de uma pessoa morta, praticamente. Porque ela não curte a vida, ela não curte o amor, ela não se curte, ela não vivencia a alegria de viver. Porque a vida é uma alegria. Quantos estão mortos em vida, deixando de viver a sua própria vida para viver a do outro, olhando para do outro, né? Se agradando dos feitos do outro, mas ela mesma não olha para ela, não faz por ela mesma aquilo que devia. Olha, eu criei os meus filhos, mas uma coisa que eu tive em conta era assim, sempre fazer as coisas que eu gosto. Eu nunca gostei de coisas muito grandes, nunca tive grandes ambições, a não ser viver bem. Não faltar comida em casa, ter uma casa confortável, né? Não faltar nada para os meus filhos. Mas eu sempre tive uma sede por estudar, por aprender, por fazer cursos. Isso é uma coisa que me dá alegria de viver. Para o outro, a alegria de viver é botar uma mochila nas costas, pegar a estrada. Ótimo! Então, assim, você tem que perceber o que te faz feliz. Porque esse é o momento da nossa vida, né? Buda dizia também aos seus discípulos que nunca ficasse mais de 3 dias em casa, né? Porque se ele ficasse o 4º dia, ele se apegava. E aí o apego é uma tristeza. Quando você se apega às coisas, fica difícil das coisas fluírem, né? Então, assim, quando você perde muito, você aprende, né? E quando você perde coisas muito importantes desde cedo, você também aprende a desapegar. Eu, por exemplo, tenho um grande apego, é a papel. Nossa Senhora, tem uma coisa que eu preciso me desapegar. Eu adoro um papel, um rascunho, eu escrevo, vou guardando, e daqui a pouco eu jogo aquilo tudo fora. Normal, né? Mas quando a gente se apega às pessoas, fica mais difícil. Então, assim, nós precisamos entender que as pessoas não são posses nossas. Nós não temos posse sobre as pessoas. As pessoas não pertencem a nós, mesmo os filhos, né? Mas mãe e pai sempre se preocupa com os filhos, né? Sempre está querendo cuidar deles como se eles nunca tivessem crescidos. E a gente precisa se controlar muitas vezes para não ser uma super mãe e não ser uma mãe chata, né? Eu acho que às vezes eu sou, porque eu adoro os meus filhos. Mas ganho umas patadinhas de vez em quando, mas aí eu me coloco no meu lugar e deixo eles seguirem. Mas eu acho que eu não sou uma mãe tão chata, eu nunca peguei tanto no pé deles. Mas assim, a mente quando está apegada, ela se apega tanto a determinadas pessoas e tantas as coisas, que se ela perde alguém, ela quase morre. E aí ela perde o mais importante, que é a alegria de viver. Porque todos nós vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Às vezes nós temos um filho que morre logo cedo. Tem algumas amigas que tiveram esse azar. Não é uma coisa muito legal. Perder um filho deve ser uma coisa terrível. Eu espero nunca passar por isso. Mas eu vi isso na minha casa. Eu vi a minha avó perder a minha mãe. E eu também perdi minha mãe. Eu vivenciei muitas perdas de mortes na minha infância. Então, foi o primeiro desapego que eu tive que ter. Daquele avô que eu amava, da minha mãe querida. E eu era pequena, né? E tive que me adaptar e aceitar e entender a morte muito cedo.
Quando a minha mãe morreu, eu tinha 12 anos de idade, eu já contei isso aqui. E alguém chegou na minha casa e disse assim, me dá um lençol que a sua mãe morreu. A minha mãe tinha morrido atropelada na esquina de casa. E alguém foi buscar um lençol na minha casa. Só que a minha avó não estava, nem meu pai, eu estava só com a empregada. E eu assustei com aquilo. Foi um impacto muito forte. Aquilo foi uma porrada. Mas uma coisa eu aprendi nisso. A coisa que me veio e que me fez crescer na porrada foi que eu percebi que tempo não existia e que a minha mãe estava em casa e ela disse, vai almoçando que eu já volto. Eu vou no mercado e já volto. No momento seguinte, ela morreu. No terceiro momento, ela não volta mais. Então, assim, é um hiato, né? Você tem antes e o depois. O que era aqui? Isso que está aqui atrás não volta mais. Depois que passar essa porteira, que passar esse tempo, 1 minuto antes, nós somos agora 20:18, às 20 horas, já não volta mais. Já faz parte do passado. É isso que a gente precisa entender. O passado é uma coisa muito sutil e muito rápida. E se você perde esse momento, acabou. Então, o momento é uma coisa que fica para sempre, sabe? Ou ele bate por impacto ou por uma alegria muito grande. As alegrias, elas tendem a esmorecer, porque é um momento tão alegre que não causa impacto. O que causa impacto é a dor. Existem vários tipos de dor. A dor do parto, por exemplo, é maravilhosa, né? A mãe está com aquela dor para parir um filho, mas ela é uma felicidade tão grande quando aquele filho vem no colo. Me lembro quando eu peguei meu filho no colo, nossa Senhora, eu chorava de alegria, né? Aquela dor linda, maravilhosa, acaba em 1 segundo quando você pega um bebê no colo, quando você coloca um bebê no peito, né? Então, a gente precisa viver esses momentos intensamente, porque eles passam muito rápido. E quando a gente perde, a gente também tem que abrir mão dessa dor. Aceitar essa dor da ida, porque cada um, é muito engraçado isso, né? Cada uma pessoa eu vejo como se fosse uma espécie de um robô. Ela tem DNA diferente, ela tem cultura diferente, ela tem estruturas diferentes, né? A formação física é diferente um do outro, né? E a gente sabe que a impressão digital é diferente. Isso daqui é um livro, isso aqui é uma história, isso aqui é a sua história. Se você bota o dedo ali, você tem a sua marca, é sua. Ninguém vai ter a sua marca. É isso. Essa marca é de cada um. Cada um na vida. Dificuldade terrível com o luto de minha avó, com certeza. A gente passa essas dores. Mas o que a gente precisa entender no luto? A gente tem que viver o luto. Chora, sofre, né? E diz, de qualquer forma, onde quer que você esteja, você vai estar no meu coração, né? Eu até queria falar, que eu tinha até anotado aqui, para falar sobre a questão oriental, né? Metafísico ou não, seja verdade ou não, os orientais acreditam na reencarnação. Mas então, assim, os orientais, eles acham que existe a reencarnação. E quando a gente fala de reencarnação, a gente fala de uma alma, porque eu já falei isso numa live, que o que anima esse corpo é uma energia. E essa energia a gente chama de alma. Podia chamar de qualquer coisa. Por acaso nós chamamos de alma. Pode entrar, Graça, pode entrar. Clica lá. Pode entrar. E tá ao vivo, pode entrar, é só clicar que você entra. Quando ele diz que você reencarna, ele quer dizer que
eu vejo dessa forma, que você tem um HD externo, né? Você não tem HD externo do computador? Esse HD você carrega e coloca em qualquer computador. E o computador, ele funciona como o quê? Como um corpo. Um corpo presente para que você possa ver o que está na memória do seu HD. Quando você entra nesse HD, você está entrando em todas as memórias. Você pode nem acessar todas elas, né? Você pode nem acessar todas elas, mas você vai acessar as que você precisar acessar. E a reencarnação é muito assim, né? É como se você morresse, o corpo perde, mas você tem um HD que é um HD virtual, tá? E esse HD, ele vai para uma outra dimensão, porque nós estamos na terceira, existe a quarta, a quinta, a sexta, existem várias dimensões que eu chamo níveis de consciência, e os orientais chamam assim. E quando você reencarna, quando você escolhe uma família para entrar, né, a sua alma precisa resolver questões não resolvidas, ela escolhe uma família onde ela vai passar, vai encontrar um pai, uma mãe, uma família, que vai dar para ela os recursos para que ela possa mudar um padrão de consciência, ou seja, conquistar mais evolução. E essa evolução vai trazer para ela um poder de qualidade de vida melhor, de conscientização melhor. Qualquer um pode entrar, é só clicar lá no Instagram, tá? Taumaturgo Selene, pode clicar lá. E aí, quando você encarna, você vai entrar nessa família. Então, isso dá para muita gente uma relaxada, digamos assim, com relação à vida e à morte. Já a parte cristã já não é tanto assim, porque diz que você vive essa vida e acabou, não vive mais nada. Então as pessoas ficam lutando, ficam se apegando àqueles que viveram, ao trabalho, ao dinheiro, à casa, porque acham que vão perder tudo. Gente, a gente vai perder mesmo, desculpe te falar isso, mas nós vamos perder tudo. Nós não vamos levar nada, vai ficar tudo aí. Nós não vamos levar nem o corpo. Então, eu sou mais pelo oriental. Eu acredito que eu tenho um HD, que eu não estudei tanto, que eu não trabalhei tanto, que eu não cresci tanto, que eu não fiz tanta meditação, 30 anos de meditação, tentando me conectar com uma consciência maior, que também acredito que habita em mim, à toa, né? Mas essa é a minha forma de ver. Cada um vai viver do seu jeito. E aqueles que têm apegos demais vão sofrer mais, vão se punir mais, vão passar uma vida mais arrastada e mais triste. Então, se você se apega, na realidade, você não vive o presente, porque você está preocupado com as coisas que você vai perder ou que você tem que conquistar, né? Então, assim, os faraós, por exemplo, eles guardavam o ouro, o tesouro dele, porque eles achavam que iam usar aquele tesouro em outro lugar. No final, foi tudo saqueado, né? Porque eles não levaram, foi nada. Mas, assim, a consciência de ser rico, você pode levar. Eu acho que todo mundo é rico. Você ganhou a vida, é a maior riqueza do mundo, é a riqueza, é a vida. Não tem outra não, gente. O que você faz com a sua vida é responsabilidade sua, né? Agora, se você quer viver morto, aí também é um problema seu, é uma responsabilidade sua. A vida é um sonho. Eu acho que a vida é um sonho e nós temos a obrigação de fazer o melhor a cada dia para nós, né? A cada dia nós temos que ter a nossa consciência, bem-estar, que vive ao entorno da nossa família, no trato com as pessoas, nos relacionamentos, no carinho, na atenção, na educação, no cuidado, né? Porque às vezes você não precisa fazer pelo outro o tempo todo, mas basta dizer assim, olha amiga, olha meu filho, olha minha mãe, olha minha irmã, eu estou aqui, viu? Se você precisar de mim, pode contar comigo, é só me chamar. Porque nós temos também que dar dignidade ao outro de crescer e de vivenciar a vida dele, sem que a gente esteja no controle. Agora, se o outro te pergunta ou te pede alguma coisa,
você sim, você está disponível. Agora, se você não está disponível, você tem também que dizer, olha, eu sinto muito, não estou disponível. Mas também, assim, correr o tempo todo para conquistar tudo é um desgaste absurdo, é uma perda desnecessária, desnecessária. Bom, deixa eu ver se tem uma coisa que eu queria falar aqui. Então, assim, como eu estava dizendo, da felicidade, que é momento a momento, a felicidade, ela está na tua voz, na tua palavra, nos teus atos e na tua expressão com a tua família, né? No ambiente onde você vive. Um ambiente carregado de briga, de disputa, eu não tenho que disputar com você se eu vivo com você. Eu estou jogando no mesmo time, não estou jogando contra você. Então, o que eu preciso é sentar, olhar no olho e a gente chegar num acordo. Porque senão a gente vai se degladiar e a gente vai se perder. Aí a gente vai ter uma morte. É mais um luto. É uma outra forma de morte. Porque existem várias formas de morte. E agora nós estamos passando uma pandemia onde muita gente está perdendo muita gente. Eu, graças a Deus, não perdi ninguém. E espero não perder ninguém da minha família por conta disso. Mas tem muita gente que está perdendo. E as pessoas acabam se revoltando porque elas não aceitam a morte. E essa revolta deixa cada vez mais a pessoa mais fragmentada e menos presente na vida dela. Outra coisa também é a dignidade. A dignidade na hora da morte, né? É a dor no ato de morrer. Então, tem gente que sofre muito, é internado. Meu ex-marido viveu isso, ele foi internado em setembro. Ele ficou de setembro até agora, internado, sofrendo, foi entubado, traqueotomia, não sei mais o que, apagão. Chegava lá, o cara estava totalmente inconsciente. Então, assim, é muita falta de amor às vezes, mas eu até entendo, porque os médicos fazem isso, porque eles têm uma imagem de que eles têm que salvar uma vida, custe o que custar. E as pessoas, às vezes os parentes, né, no caso do meu ex-marido, já era a terceira esposa dele, ela que estava no comando, então assim, também ele não deixou nada por escrito, e as pessoas ficam querendo segurar a pessoa a todo custo. E assim, quem sofre é aquele que está ali, ele perde a dignidade de morrer. Porque ele sofre tanto. Se a morte é uma coisa natural da vida. Se o corpo já desgastou, se o corpo já deteriorou, pelo amor de Deus, não me deixa entubada. Já estou falando aqui ao vivo e a cores. Não me deixa entubada, me deixa morrer com dignidade. Porque a morte é uma coisa tranquila. Quem já fez constelação e já viveu a morte, né? No campo sistêmico, quando a gente faz constelação, eu já tive muitos casos de questões de morte no campo sistêmico. E quando você representa um anjo da morte, por exemplo, eu, por exemplo, já representei um anjo da morte. A gente pode falar um anjo da morte, mas a morte em si, né? A morte é uma coisa, gente, vocês não têm noção a doçura que é, a delicadeza que é, a amorosidade que tem a morte. Dá medo, não pode dar medo, né? Se a gente pode imaginar que seja uma energia sutil que venha para te abraçar, né? E eu me lembro que meu pai estava no leito de morte, pouco antes dele morrer, ele virou e disse assim para minha irmã, que estava ao lado dele nesse momento. Ele disse assim, ué, o que a minha mãe está fazendo aqui? E quem é essa senhora de branco que está do lado dela? Então, é um delírio? Ou ele estava em outra dimensão de consciência já? Ou ele já estava sendo preparado e o anjo da morte veio buscá-lo, vestido de mãe dele, para que ele aceitasse aquele momento de ida? Percebem que existem muitas coisas por trás da vida e da morte que nós desconhecemos. Nós não temos a menor ideia do que é o pós-morte. Muita gente já foi e já voltou. Agora, muita gente que medita, assim como eu,
que medito há 30 anos, já tem uma necessidade, e já saí muitas vezes fora do corpo, já fiz um curso do Instituto Internacional de Projeciologia, que é um trabalho que você faz onde você tem um padrão que eles chamam de psicossoma, que é uma parte mais sutil de você que sai do corpo quando você dorme. E eles dizem que todo mundo sai do corpo. Muita gente não sabe, não percebe, e muita gente não entende. E muita gente que vive aquilo, que parece muitos relatos que as pessoas têm no quase morte. Pessoas que quase morreram e voltaram, né? Que dizem que viram um túnel, que viram isso, que viram aquilo. Quando você sai do corpo físico, numa projeção astral, você vai para uma outra dimensão de consciência. Quando você sai à noite, você encontra com pessoas encarnadas, por exemplo, que também estão projetadas, e você encontra com pessoas que já morreram, como se estivessem vivas. Percebe? Não tem corpo, mas tem a consciência. E a consciência é telepática, é uma outra percepção extrasensorial, que eu até já falei numa outra live sobre isso. E esse movimento é que nos faz entender que existe um outro campo de consciência que não é só esse aqui. E isso, tem pacientes que fazem contagem regressiva na hora da morte. Tem pacientes que já estão sabendo. O meu pai, por exemplo, falou isso para minha irmã, para o médico. O médico disse, eu vou passar uma visita e daqui a pouco eu volto para lhe ver. Ele disse, quando o senhor voltar, eu já não estou mais aqui, doutor. Aí o médico brincou com ele e ainda disse assim, mas eu não dei alta para o senhor não vai a lugar nenhum. Ele disse, não, o senhor não está entendendo. Quando o senhor voltar, eu já vou estar roxinho. Aí o médico ainda brincou com ele, disse, você vai virar camaleão e tal, vai mudar de cor? Ele disse, então foi um prazer te conhecer. Então, assim, e papai tinha um medo danado de morrer, né? Mas com a cinesiologia, eu trabalhava ele direto e fui preparando a consciência dele, a alma dele para essa passagem. E foi muito bonito isso. Eu me lembro de um filme, eu acho que vocês assistiram, um filme já antigo, que se chamava A Vida é Bela, onde passa num campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, de Hitler, né, onde muitos judeus foram mortos e chacinados e maltratados até. E esse homem que estava lá com um filho, ele faz com que o filho viva aquilo como se fosse um sonho, como se fosse uma brincadeira. Ele não deixa morrer o sonho na cabeça do filho. É um filme lindíssimo que vocês deveriam assistir, porque aquilo foi uma coisa muito difícil. Até hoje eu vi também um artigo de uma pessoa que tinha um chocolate, né? Ela contou que ela tinha um chocolate com a mãe, e a mãe no campo dizia assim, quando tudo estiver bem ruim, nós vamos comer esse chocolate. E se a mamãe for e não voltar, você come esse chocolate. E aí, num dia, tinha uma moça naquele espaço, que estava grávida e foi ter neném. E aí ela virou para a filha e disse assim, minha filha, ela vai ter neném e eu vou acompanhá-la. Você se importa de eu levar o chocolate e dar para ela? Porque eu acho que ela pode não voltar. Aí a filha disse, sim, toma, leve o chocolate. Aí ela levou o chocolate e a menina ficou. E ela não morreu e, graças a Deus, voltaram. E passaram-se muitos anos, ela estava dando uma palestra, essa senhora que deu o chocolate. Ela estava dando uma palestra e ela contou essa história. E aí uma pessoa que estava assistindo chegou perto dela e disse, senhora me dá licença? E levou uma barra de chocolate para ela. E aí ela olhou a barra de chocolate e ela disse, eu era criança. Então, assim, tem histórias lindíssimas de superação. Essa gente viveu a morte de perto, né? E
São histórias muito emocionantes. Tem histórias belíssimas, belíssimas, muito difíceis. E quando a gente olha isso, a gente vê a superação e a luta pela vida. Gente, nós não passamos nem a metade do que esse povo passou. E lutaram pela vida. Né? As pessoas que vieram agora em êxodo de outros lugares, com socialismo, com tomadas de lugares, não tendo o que comer, não tendo que morar, onde viver. Foi um horror. Né? Os imigrantes que vieram da casa deles, perderam tudo, perderam sua casa, seus bens, seus terrenos, tudo, começando uma vida nova, lavrando terra, limpando, privada dos outros. Quantas pessoas passaram histórias muito tristes? Eles perderam. Essas perdas são um luto muito grande, porque a pátria é a mãe. É a mãe gentil que cuida de você, pátria amada, né? Então, assim, se você sai da Itália, se você sai da Espanha, se você sai de Portugal em momentos difíceis, eu tive a oportunidade de morar em Copacabana, minha vizinha de porta veio numa época terrível do socialismo, pegou em Portugal, ela teve que vir. Meus filhos eram pequenos, né? E eles perderam todos os bens que eles tinham. Então você não tem nada. A toda hora você pode perder as coisas, a toda hora é uma perda. E nós temos que estar preparados, porque a única coisa que nós temos é aqui, ó. É a nossa sabedoria, é a nossa experiência de vida, é a nossa riqueza de alma, são os recursos que nós recebemos da nossa família. Isso é o maior presente. O maior presente que um pai e uma mãe pode dar é o estudo, é a educação, é o afeto, é o amor, né? Somos descendentes de heróis e não aprendemos a valorizar, com certeza, Simone, com certeza. Nós somos sim, porque eu tenho também, né? Árabes, portugueses, índios, né? São muita gente, é muita gente lá atrás, mas de todos eles, nós precisamos olhar o que eles nos passaram de melhor, né? Porque, assim, viver é estar aqui agora, é viver o presente, é viver todas as possibilidades. Não é sair e ficar cobrando de papai ou de mamãe, ou da vida, ou disso. Enquanto você fica cobrando, você não faz nada. Né? Você não usa os recursos que você ganhou de presente para poder fazer a sua vida. Porque você é o único responsável pela sua vida. O que o pai faz? O pai educa, a mãe, pai educam, alimento, escola e tudo. Se tiver amor e carinho, ótimo, mas muitas vezes não dá tempo. Às vezes o pai está lá na lavoura. Às vezes a mãe tem que sair para trabalhar para poder trazer comida para casa. Né? E assim, aí o filho fica carente, ou perdeu a mãe cedo, ou o pai foi embora, essas coisas acontecem. Agora, o que você vai fazer com essas perdas? Vai viver mórbido? Vai viver depressivo? Vai querer morrer e ir atrás? Não vai adiantar nada, né? Mas são escolhas, escolhas de consciência, né? Se a gente se trabalha, se a gente começa a observar a nossa história familiar e a gente olha para trás, porque assim, pai e mãe, herança, essas coisas, você tem capacidade de criar os seus valores. Quanto mais você criar para você, melhor, né? Porque você pode ganhar uma herança e de repente você perder tudo. Quantas pessoas perderam a herança? Né? Porque a herança já vem com um peso. Vamos combinar que a herança já vem com peso? Você só recebe herança porque o outro morreu. É um peso. Puxa, você olhar para aquilo, né? É assim, quando você fica parado olhando para trás, se é na infância e você está ainda chorando pai e mãe, você deixa de crescer, deixa de viver como adulto. E viver como criança, você vai viver na dependência do outro, do relacionamento, das pessoas, das situações. Selene, o que você poderia nos falar sobre não estarmos conectados com a nossa alma? Bom, o que é estar conectado com a sua alma?
É basicamente isso que eu falei. É você estar presente no aqui e agora. É você tomar o pai e a mãe, né? Do jeito que aconteceu, do jeito que eles podiam te dar amor, do jeito que eles viveram, né? Do jeito que rolou. Agora, você toma a vida e diz, puxa vida, eles não puderam estar aqui, mas eles me deram a vida. Esse eu ganhei, e esse presente é meu. E eu vou fazer algo de bom com isso, né? Faz um trabalho de ressignificação, que aliás vocês podem fazer. A gente pode fazer agora uma pequena meditação com isso. É você olhar para os seus mortos, né? E se conectar com a sua alma. Conectar com a sua alma é com a sua divina presença. Ah, o que é a divina presença? É o seu campo de energia, é o seu saber, é o universo interno, né? É toda a sabedoria que você tem. Imagina que você tem aquele HD. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Mas o seu HD vem de quem? De pai e de mãe. Você sabe quantas pessoas tem atrás de você? Para você estar aqui, quantas pessoas tinham lá atrás? Está conectada com a sua essência. É isso mesmo, Elisa. É conectar com a sua essência, com aquele padrão essencial. Porque você tem uma força essencial que alimenta esse ser. Se você faz contato com ela ou não, você pode chamar de alma, você pode chamar de essência divina. Eu gosto de chamar muito de essência. Essência é a sua essência. Cada um tem uma essência única, né? Que é aquilo que eu estava falando da sua impressão digital. Mas olha só, nós temos ainda alguns minutos, uns 20 minutos, então eu queria fazer uma pequena meditação com vocês, e depois aí a gente ainda pode responder mais algumas perguntas. Vamos fechar os olhos um pouquinho? Eu queria que vocês fechassem os olhos e respirassem profundamente. Respirem, podem ir para um lugar, imaginar um lugar junto à natureza, que você conheça ou que você não conheça. Que seja um lugar, uma criação sua, que até numa outra meditação já falei, que todos nós temos que ter um lugar sagrado, onde ninguém pode entrar, um lugar só seu. Nesse lugar, você vai ver uma casa. Eu queria se você se aproximasse bem devagar, olhasse para a porta, observasse como é essa casa e se encaminhasse para ela, para a porta, e entrasse nessa casa. Essa casa está totalmente vazia, um salão grande ou pequeno. Não importa se é uma choupana, se é um castelo, que tamanho é a casa. É a sua casa. Ela tem algumas portas e você vai começar a ver entrar por essas portas pessoas da sua família. Pessoas que já morreram, que você gostaria de se despedir, de falar com elas. Pessoas que você excluiu, que você abandonou, que você não quis saber delas, que você achou que elas não mereciam um olhar seu. Pessoas que te abandonaram de alguma forma, que você se sentiu excluída, não amada. Olha para elas. Olha para cada uma delas. E aí você vai dizer assim: eu digo sim para todos vocês, porque todos vocês fazem parte da minha vida. De alguma forma, vocês tocaram a minha vida em algum tempo. De alguma forma, vocês me mostraram algumas coisas que eu precisava ver na minha própria família. E alguns familiares que eu preciso olhar,
e vai a cada um deles e faça uma leve reverência e diga sim, por favor, obrigada. Quando eu digo sim, é uma aceitação para tudo que foi do jeito que foi. Quando eu digo por favor, eu estou dizendo, eu sinto muito. Você fica com a sua história e eu fico com a minha. E eu sinto muito ter carregado o que era seu. E obrigada por permitir que eu carregue apenas a minha história agora e possa fazer algo diferente de você. Obrigada. Tome um tempo para falar com as pessoas e resolver as suas próprias questões, com cada uma delas. E com cada uma que você ressignificar, agradecer e falar, elas vão saindo pelo mesmo lugar que entraram. Nós estamos fora do tempo, então aí podem ter vivos e mortos. E está tudo certo, porque você está falando com a essência de cada um. Sinta-se à vontade para abraçar, para despedir, para ressignificar da forma que você sentir melhor. Ressignificar significa resolver, solucionar da melhor forma uma pendenga que você tem com alguém, uma despedida que você precisa fazer com alguém, um agradecimento que você precisa fazer a alguém. Isso é tão importante. Até que a sua sala esteja vazia de volta. E quando a sala estiver vazia, você agradece esse espaço que te acolheu, que acolheu todos os seus ancestrais. E aí você sai desse espaço. Olha para o seu entorno, para a floresta, para a natureza onde você está. E agradece. Agradece tudo que você pôde nesse momento, agradecer, ressignificar e deixar com cada um o que não te pertence. E daqui para frente poder viver apenas a sua vida, a sua história, tomar a sua história. E vai voltando bem devagar para o seu corpo físico, para a sua casa, a casa que você habita momentaneamente, por um espaço de tempo, o tempo que a sua consciência precisa para a evolução. Porque nós podemos evitar tantas coisas quando a gente permite que o outro seja e viva o que ele precisa viver, o que é dele. E eu me lembro de uma cena que eu li num livro, que Osho estava indo para a prisão e uma das discípulas se ajoelhou aos pés dele, começou a chorar e a gritar. E aí ele disse: cala-te, mulher, deixa o meu sofrimento. Eu sofro, não tire a minha dignidade. Essa é a minha história. Você não pode viver por mim.
Poucas pessoas entendem isso. As pessoas querem fazer doações, querem cuidar da dor do outro, mas o outro é que tem que ter a dignidade e a compreensão para poder ele mesmo resolver as questões dele. Você não pode tirar do outro a capacidade dele. Tem um paciente com esclerose lateral avançada, mas ainda escreve. Ele escreveu no papel que eu sou uma pena de morte. Será que percebeu algo com relação à minha consciência de libertação? Pode ser, com certeza. As pessoas que estão passando por uma situação dessa, que não é fácil, eu tenho um grande amigo que também já está todo ele entrevado e está num momento muito difícil. Eles ficam muito sensíveis, né? As pessoas ficam muito mais sensitivas, porque elas estão entrando num outro espaço de consciência, porque elas têm que aceitar. Elas estão vendo a morte chegar de leve, bem devagar. A morte vai tomando conta dela. E é muito difícil isso. É uma morte muito difícil. Mas não podemos saber, né? Teríamos que fazer uma constelação para saber o campo sistêmico, aonde que ele está emaranhado com essa história, né? E nós precisamos aceitar, né? Só existe uma forma da gente, desejo, existe uma forma da gente viver com dignidade e dar dignidade ao outro. É perceber que nós não somos mais nem menos. Quando nós queremos carregar pelo outro, existe uma prepotência nossa, né? De querer morrer pelo outro, de querer sofrer pelo outro. E muitas vezes um filho faz isso e não percebe o que está fazendo. Né? Existem muitas histórias. Mas o que nós precisamos é sempre ressignificar as histórias. Olhar para aquele que nós percebemos que estamos repetindo os padrões, ou que estamos carregando as coisas por eles, e pedir permissão. Por favor, olhe para mim com carinho. Ou se for um parente, olhe para mim com carinho e me abençoe, se eu posso ser e fazer diferente. Porque quando você ressignifica, você está pedindo a permissão para não carregar a dor do outro. Porque às vezes a gente está carregando e não percebe. A gente não percebe que está fazendo a mesma coisa que nos deixa emaranhados e aprisionados, como se a gente estivesse numa areia movediça, querendo sair para viver e às vezes não conseguindo. Porque a gente às vezes nem tem consciência disso. É como se tivesse uma maia, né? Então, quanto mais você medita, quanto mais você se trabalha, né? Um trabalho terapêutico aprofundado, você se conhece, você traz à tona e pode compreender essas dimensões, né? Oi, Simone, obrigada. Você também é um amor. Então, gente, tem mais alguma pergunta que eu pudesse falar para vocês? Tem uma coisa que eu diz assim, não há sentido uma vida sem sentido, que é uma outra coisa. Sim, Elisa, a gente se emociona muito quando faz essa meditação. A gente ter a oportunidade de olhar para essa pessoa, né? De olhar para a pessoa que a gente precisa resolver. A gente não pode carregar mala sem alça, a gente não pode ficar arrastando corrente. A gente tem que sair dessa vida sem pendenga, sabe? Pendenga é assim, muito de coisa carregando, mochila, bagagem, mala cheia. Não, você tem que voar, você tem que ser livre, né? Porque essas coisas pesam mais do que roupa, pesam mais do que carro, pesam mais do que carro, pesam mais do que ouro, sabe?
A cabeça da gente pesa. Hum, isso. Então, o sentido é você que dá a sua vida, né? Então, assim, o que que eu posso fazer enquanto eu estou aqui viva? Para minha família, para os meus amigos, para os meus clientes, né? Então, assim, eu gosto de escrever, eu escrevo livro, daqui a pouco vou fazer mais um livro, né? São vivências que eu passo para vocês, vivências que eu tive, que ajuda você, né? E tem livros aí de montão para a gente ler, tem uns estudos esotéricos fechados, né? As informações mais antigas. Oi, oi Renata do Quiro, de Juiz de Fora, oi querida, presença, obrigada por você estar aqui. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa bacana, para que eu seja lembrado pela minha família, puxa, meu pai era tão legal, pô, minha avó era tão maneira, ela era tão amorosa. É bacana, você lembrar, assim, ah, aquela velha era uma chata, Deus me livre, reclamava de tudo. Pelo menos isso, né? A gente pode deixar alguma coisa de bom. Então, gente, olha só, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. É um tema, eu tentei fazer esse tema o mais leve possível, porque é um tema difícil para muitas vezes, né? Claro que a gente sofre, claro que a gente dói, né, nas perdas. Isso, adorei a imagem do lugar, que conforme você disse, seu lugar de ser. Porque quando a gente vai fazer uma meditação, quando a gente quer fazer ressignificagem de alguma coisa, eu acho que é muito bacana você ter esse lugar, que é só seu. Um lugar imaginário, que te traga conforto. Às vezes você não precisa fazer nada, você só fecha seus olhos e se imagina nesse lugar. Esse lugar já vai te dar uma paz, já vai te dar uma segurança, uma proteção, porque ele é só seu. E você pode imaginar que você está no meio da natureza, e a natureza é a tua força, porque a natureza é a nossa mãe, né? A natureza é que nos traz essa força de viver, porque nós somos parte da natureza, né? Mortes em massa tem alguma explicação espiritual? Claro que tem, claro que tem. Maravilha de meditação, vou dormir com o coração tranquilo, eu acredito. Com certeza, Graça. Porque cada vez que a gente abraça aqueles, né, que já se foram, e pode abraçar outra vez, é